Então, meninas, já separei aqui no meu pratinho, ó, as seguintes cores para as folhas: verde musgo claro, verde pântano. Verde musgo será a nossa base, verde pântano sombra, tá? Profundidade, e o verde musgo claro a nossa luz, tá bom? Então, pra gente começar, eu vou começar por essas pétalas que estão aqui, ó, pétalas não, folhas, que estão por trás do lírio, tá bom? Vou dar um zoom aqui na câmera, para vocês poderem estar visualizando melhor, ok? Então, vamos começar? Ó, deixa eu só me organizar aqui, pessoal, porque o espaço onde eu pinto é muito pequeno, então eu preciso sempre me organizar para dar tudo certo. Então, para começar, a gente vai começar com a base verde musgo, tá? Se você não tiver o verde musgo claro para iluminar, você pode estar fazendo aí com o verde soft ou o verde erva doce. Se você não tiver, é só falar comigo que eu dou um jeitinho de te sugerir outra cor aí de acordo com o que você tem, ok? Ó, então a gente fez o preenchimento, ó, da base da folha. Agora, com o verde pântano, ó, eu vou vir na parte central aqui, ó, e eu vou dividir, ó, tá? Esta folha. Vou colocar um pouquinho do verde pântano, ó, aqui na parte de baixo, onde a folha encosta com o lírio, tá? E isso vai dar o diferencial, tá? Aqui, ó, na parte de cima, na pontinha também, eu vou colocar um pouquinho desse verde pântano. Tá ok? Se quiser fazer um contornozinho com o verde pântano, com a tinta de um lado só do pincel, também pode estar fazendo. Certo? Agora, eu vou lavar o meu pincel, secar, e eu vou iluminar, tá? Pra iluminar, ó, vou pegar pouca quantidade de tinta e vou vir aqui, ó, deste lado do tracinho no meio da nervura central, ó. Com movimento de vai e vem, eu vou esfumar, ó, mesclando, tá bom? Vou fazer isso de um lado, ó, e do outro. Depois que essa tinta aqui secar, repita esse processo, tá bom? Porque o tecido, ele vai puxar um pouco essa tinta e não vai ficar tão clarinho assim. Aí, você vem cá, ó, coloca, depois de já tiver dado uma secadinha, mais verde musgo claro, ó, pra ficar bem iluminada a folha, tá bom? E assim a gente vai fazer todas as folhas, tá bom? Então, a gente vai fazer, ó, essa que tá aqui agora, ó, ela está por trás do botão. Vamos fazer o preenchimento usando bastante tinta, ó, com bastante atenção nos contornos, para as linhas ficarem retas. São esses detalhes que deixam a sua pintura cada vez mais bem acabada. Ó, bem facinho de fazer essa folha do lírio, não é? Agora, verde pântano, eu vou sombrear aqui, ó. Porque a folha está por trás, então eu vou sombrear dos dois lados, ó. Próximo ao botão e próximo à pétala do lírio. E a nervura central aqui da folha, ó, certo?
Viu que fica tão escuro que às vezes nem dá pra vocês verem, né? Então, agora eu vou aqui, ó, com a cor clara. Se você não quiser lavar o pincel, eu não gosto de ficar lavando o pincel todas as horas. Tá? Então, o que que eu faço? Eu seco ele, eu limpo ele no paninho, pra tirar o excesso do verde mais escuro, pra tá pegando mais claro. Ó. Vamos iluminando com movimento de vai e vem pra mesclar. Tá ok? E assim a gente vai fazendo todas as folhas. Ó, vamos fazer essa daqui, tá? Do outro lado, ó. Sempre com o verde musgo, tá? Ó. Cuidar bem do contorno aqui. Essa minha tinta tá com grume. Gente, eu gosto muito das tintas da Acrylex, mas ultimamente a tinta tem ficado gosmenta, com grume. E na região onde eu moro, se eu tiver que ir muito longe para comprar outra marca de tinta, pra mim não compensa. É muito complicado, viu? A gente tem que ir se adaptando para ir trabalhando com essa tinta gosmenta e cheia de grume, porque senão a gente não dá conta de ficar comprando tinta todos os dias. Ó, aqui tô fazendo a sombra, né? Ó, eu tô repetindo o mesmo passo que eu fiz em todas, tá? Mas como eu gosto de fazer o passo a passo, pra vocês poderem ver, agora eu já vou estar iluminando, ó. Tá? Na hora de iluminar, não pegue muita tinta, não. Vai pegando aos pouquinhos, tá? Só umedeça, ó, a ponta do pincel, ó, e vem colocando. Se precisar, peguem mais. Tá? Porque esse parte a gente tá iluminando, então você não pode... Se você colocar muita tinta aqui, de uma vez, você vai ofuscar esse verde que a gente colocou aqui, foi o verde de base, o verde musgo. Então, o que a gente tem que aprender é quando devemos pegar mais quantidade de tinta e quando devemos pegar menos quantidade de tinta, tá? Isso é bem importante, mas com o tempo a gente vai aprendendo, tá? Depois a gente vai vir retocando essas folhas, ok? Ó, tô movendo aqui a minha pintura, tá? Então, gente, aqui, ó, é uma pétala caída do lírio, tá? Eu vi que essa partezinha aqui que eu não preenchi, ó, isso aqui não é um cabinho, é uma pétala que tá aqui. Então, aqui eu vou ter que preencher. Já que eu tô com o verde pântano aqui, eu já vou preencher ela, ó. Que é pra não confundir, né? Tá, ó. Certo? Agora a gente vai estar fazendo aqui. Deixa eu só pegar mais tinta aqui. O meu verde musgo tá muito cheio de gosma. Ó, então eu vou vir de baixo aqui, ó, preenchendo toda a folha. Gente, hoje tá muito quente mesmo. Então, a minha tinta tá secando numa rapidez impressionante. Ó. Vou fazer a cor de base. A cor de base, tá, pessoal? A gente tem que colocar bastante tinta. Por quê? Porque ela que vai fazer a base, né? Ela é como se fosse o primer. Quando a gente vai fazer uma pintura, por exemplo, numa caixa, só para vocês terem uma noção. Então, ela vai servir
de ligação entre a fibra do tecido e as cores que a gente vai colocar a seguir, certo? Então, as cores que a gente tá sempre colocando é, primeiro, o verde pântano, né? Que aqui no caso ele faz a nossa vez de sombra, de profundidade, né? E junto com o verde musgo claro, ele cria aqui um degradê de cor para dar dimensão na sua folha, tá? É a combinação dessas três cores que faz a folha se sobressair, né? Como se ela tivesse em 3D no tecido. Então, por isso a importância de vocês saberem quando colocar mais e quando colocar menos tinta, tá? E principalmente quais cores utilizar uma com a outra. Que a gente quer que as folhas se sobressaia, crie volume, como se você pudesse pegá-las, né? Mesmo ela estando pintada no tecido. Quando você faz uma pintura e que a pintura fica, a gente chama de pintura chapada ou pintura primária, é aquela pintura que só tem, por exemplo, uma tonalidade. Então, isso a gente chama de pintura chapada, quando a pintura não consegue ganhar dimensão, volume, tá? Então, ganhando volume, olha para você ver, aqui eu sei que é o meu fundo e a folha tá por cima, ou seja, ela ganhou volume. Por isso que a gente escolhe sempre as combinações de cores para dar essa dimensão no trabalho, tá bom? Agora a gente vai estar fazendo, ó, reparem que aqui tem uma folha por trás da pétala desse lírio. Então, a gente vai estar fazendo ela agora, tá bom? Deixa eu pegar mais tinta aqui, que a minha tinta tá me deixando na mão. Ó, então aqui, ó, eu vou começar com ela desde aqui, ó. Ó. Tá? Tem uns galinhos que tá passando por trás dela. Depois a gente vai estar trabalhando eles. Tá bom? Vai preenchendo a fibra do tecido. Eu acho que essa aqui é a parte mais demorada, o preenchimento da folha. Tá? Aqui, ó. De trás aqui da pétala do lírio, essa folha, ela passa por trás. Então, a gente precisa preencher essa parte aqui também, ó. Certo? Agora, vou vir com o pântano, vou fazer a sombra aqui, ó. Porque a pétala do lírio tá passando por cima, então ela vai fazer sombra na folha, na parte de cima também, e na lateralzinha aqui também, ó. Vai ter sombra, tá? Venho aqui, ó, dividindo a folha no meio, né? Fazendo a lervura no meio. Ó. Agora eu vou limpar bem o meu pincel, pra mim tá dando volume nessa folha. Com o musgo claro, e ó, eu pego e eu venho com pouca tinta iluminando, ó. Eu tô integrando uma cor com a outra. Então, como tá úmido, o musgo claro, ele vai pegar a cor de base e unir a ela, formando um tom mais claro. Tá? Viu quão diferente que é uma iluminação? Então, a gente vai iluminar aqui agora, essa pétala aqui, ó. Com só mais na lateralzinha aqui, onde ela teria mais sombra, mais luz, na verdade, tá? Ó. Ela teria mais luz. Certo? Agora, tem mais uma folha aqui pra gente fazer, mas eu vou ter que
gravar no próximo vídeo, gente. Já tá indo pro terceiro já, tá? Mas eu quero fazer os detalhes bem caprichados para vocês poderem entender direitinho. Então, é só fazer essa folha aqui agora. E aí, a gente já vai pôr os caulezinhos para depois fazer a flor e os botões.